Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula de hoje sobre memória, eu pretendo analisar aspectos moleculares relacionados à formação de memórias. Inicialmente eu apresento um vídeo com uma síntese de tudo o que vai ser abordado. Posteriormente, eu analiso cada um dos pontos individualmente. Então, vamos lá. Numa outra oportunidade, nós já analisamos as alterações eletrofisiológicas que ocorrem nas sinapses que poderiam indicar a formação de memórias. Mais especificamente, nós analisamos a potenciação de longa duração, LTP, e a depressão de longa duração, LTD, que são alterações eletrofisiológicas nas sinapses. Nesta aula de hoje, eu gostaria de conversar sobre alterações estruturais, alterações plásticas que podem ocorrer nas nossas células nervosas que poderiam indicar o traço de memória, ou seja, o sinal daquela informação sensorial apreendida. Como comentei em relação a LTP e a LTD, a procura desse traço de memória é objeto de muitos estudos e ainda não há assim um conhecimento estabelecido para fazer essa conexão entre a memória e estas alterações que nós vamos analisar aqui hoje. Então, o que esta figura que está sendo mostrada aqui descreve primeiro, aqui nessa parte menor, mostra um axônio, um neurônio piramidal, um neurônio grande, por exemplo, lá no hipocampo, no córtex cerebral, e ele apresenta essa ramificação dendrítica, ou seja, são os dendritos do neurônio. E o que se observou já há algum tempo, que esses dendritos apresentam protuberâncias, que a gente pode ver aqui em maior aumento. Então, aqui nós temos o dendrito e aqui esses espinhos dendríticos são protuberâncias do dendrito que têm várias formas, então elas são descritas morfologicamente, baseando-se assim na sua forma. Mas os dendritos dos neurônios apresentam essas protuberâncias chamadas espinhos dendríticos, que se observou que esses espinhos dendríticos são os pontos de contato sináptico. Então, esta região aqui do dendrito é mais provável de ocorrer uma sinapse com esses espinhos dendríticos do que outra parte do próprio dendrito. Então, esses espinhos dendríticos são uma estrutura morfológica relacionada às sinapses que esse dendrito recebe. E o que se observa também morfologicamente, aqui nós temos fotografia assim, de microscópio eletrônico, mostrando um dendrito com todos os seus espinhos dendríticos de uma
pessoa controle, de um grupo controle, que não tem uma patologia significativa lá do sistema nervoso. Aqui nós observamos, nessa parte de baixo, o dendrito de uma pessoa que apresenta essa patologia bastante importante, que é a esquizofrenia, onde há uma redução cognitiva, onde se observa a redução cognitiva. Portanto, a cognição da qual a memória faz parte está relacionada, não necessariamente, não é uma relação causal, causa-efeito, mas pessoas portadoras de uma doença assim, que promove uma deficiência cognitiva têm menos espinhos dendríticos do que uma pessoa que não tem esse tipo de patologia. Além disso, se constata aqui que pessoas jovens, aqui novamente lá aquele neurônio piramidal, aqui os dendritos, né, e seus espinhos. Uma pessoa jovem, ela apresenta mais espinhos dendríticos nos seus dendritos do que uma pessoa com uma idade mais avançada, onde também, muitas vezes, há uma redução da capacidade cognitiva com o passar da idade, por exemplo, falhas da memória. Não estou me referindo a doenças mais sérias como Alzheimer, por exemplo, mas mesmo numa pessoa que não tem esse tipo de patologia, há uma redução da capacidade de armazenamento das memórias com o passar da idade. Então é mais um exemplo para relacionar esses pontos sinápticos, que são esses dendritos, com a formação das memórias. Aqui eu inicio a nossa conversa sobre as alterações estruturais induzidas na formação de memória, ou seja, as alterações plásticas. Provavelmente vocês já ouviram muitas vezes falar em alterações plásticas lá do nosso sistema nervoso. Esta aqui é uma alteração plástica. Então, numa sinapse normal, nós temos aqui a membrana pré-sináptica, por exemplo, ali no neurônio, no axônio do neurônio lá do hipocampo, da parte da região CA3 do hipocampo, e aqui nós temos o dendrito. Aqui está o dendrito do neurônio que está lá em CA1. Então, esse é o dendrito do neurônio. Portanto, aqui está a membrana pós-sináptica desta protuberância aqui desse espinho dendrítico. Então, aqui na borda, na membrana desse espinho dendrítico, estão os canais, estão os receptores pós-sinápticos, né? Os receptores pós-sinápticos que são sensíveis ao neurotransmissor, aqui no caso o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, o glutamato, quando é liberado aqui do neurônio pré-sináptico, ele atua sobre o receptor e despolariza esse receptor pós-sináptico, visto que o glutamato, neste caso aqui, é excitatório. No caso da indução da potenciação de longa duração, ou seja, no caso da estimulação em alta frequência deste neurônio pré-sináptico aqui lá, daquela parte do hipocampo chamada CA3, nós induzimos uma estimulação em alta frequência deste neurônio pré-sináptico, ele naturalmente irá liberar nessa sinapse o glutamato em quantidade maior, e esse glutamato desencadeará no neurônio pós-sináptico, que é o dendrito ali do neurônio pós-sináptico, lá na parte CA1 do hipocampo, uma série de alterações intracelulares, uma cadeia de eventos bioquímicos intracelulares que eu não vou analisar aqui neste momento, mas
o que pode ocorrer é a ativação de receptores para o glutamato que estão dentro da célula. Então, a célula tem, nesta região aqui do dendrito, receptores para o glutamato que estão internalizados e, portanto, eles não estão aptos a se ligarem ao neurotransmissor, porque o glutamato é lançado aqui na fenda sináptica e esse neurotransmissor e esse receptor, perdão, está escondido lá dentro do dendrito da célula pós-sináptica. Mas em resposta àquela estimulação em alta frequência desse neurônio pré-sináptico, nós temos a ativação deste receptor na célula pós-sináptica que pode vir a ser expresso na membrana pós-sináptica e é o que ele mostra aqui. Então, a consequência da potenciação de longa duração, a consequência morfológica, a consequência estrutural da potenciação de longa duração é o aumento da expressão de receptores para o glutamato aqui na membrana pós-sináptica deste neurônio. Então, aquela liberação em grande quantidade de glutamato nesta fenda sináptica, essa liberação foi induzida pela estimulação em alta frequência desse neurônio pré-sináptico. Esse glutamato liberado aqui na fenda sináptica induzirá eventos bioquímicos dentro da célula pós-sináptica que tem como consequência a expressão do receptor para o glutamato na membrana. Portanto, agora este receptor, que antes estava escondido lá dentro, agora ele está aqui e está apto a interagir com o neurotransmissor aqui, com o glutamato, aumentando, portanto, a capacidade de despolarização da célula pós-sináptica. Quanto maior o número de receptores aqui na membrana pós-sináptica, tanto maior será a capacidade dessa célula pós-sináptica de despolarizar, porque ela poderá receber um número maior deste neurotransmissor que irá abrir canais aqui na membrana pós-sináptica e despolarizar esta membrana. Portanto, essa célula pós-sináptica, mais especificamente aqui o dendrito da célula pós-sináptica, ele se torna sensível, ele se torna mais sensível do que ele estava antes e é capaz de gerar um número maior de potenciais de ação aqui nesta célula pós-sináptica. Então, esta aqui seria a alteração estrutural, uma das alterações estruturais induzidas pela potenciação de longa duração, pela estimulação em alta frequência do neurônio pré-sináptico. Uma outra alteração que se observa em decorrência da potenciação de longa duração é o aumento do número de espinhos dendríticos no dendrito da célula pós-sináptica. Então, não apenas aumenta o número de receptores que são expressos aqui na membrana, como mostra essa parte de cima aqui da figura, esse neurônio que nós acabamos de ver, né? Esse receptor que estava lá dentro da célula escondido e, portanto, não era apto a interagir com o neurotransmissor, esse receptor passa a ser expresso aqui na membrana do dendrito. Além disto, nós temos a formação de novos espinhos dendríticos. E, portanto, a possibilidade de ter um número ainda maior de receptores pós-sinápticos, nesse caso aqui para o
glutamato. Portanto, esta célula pós-sináptica, aqui, esse neurônio pós-sináptico, ele se torna muito mais sensível, ou seja, a capacidade dele despolarizar aumenta bastante, porque ele aumenta a sua população de receptores localizados aqui na membrana desses dendritos. Então, isso aqui é uma outra alteração plástica que pode ocorrer em decorrência da potenciação de longa duração. Naturalmente, o que deve ocorrer aqui para a expressão de novos receptores na membrana é a transcrição gênica. Aqui está o núcleo da célula pós-sináptica, nós temos a ativação e o aumento da síntese de receptores pós-sinápticos. Volto a lembrar nossas conversas sobre sinapse. Um receptor de membrana é uma proteína. Portanto, essa proteína deve ter, a síntese da proteína deve ter a participação nuclear, porque deve haver a transcrição gênica. Portanto, o núcleo da célula nervosa aqui pós-sináptica é ativado e sintetiza, produz mais, expressa um número maior de receptores pós-sinápticos aqui na membrana desse dendrito. Então, isso aqui se chama plasticidade neural, ou seja, o número de sinapses lá nos neurônios do nosso sistema nervoso central, o número de sinapses não é fixo, não é fixo. Ele é muito dinâmico, ele pode aumentar, mas também pode diminuir. E as memórias estão relacionadas a esta plasticidade, ou seja, a esse aumento da expressão de receptores na membrana pós-sináptica e também ao aumento da formação desses espinhos dendríticos. E é isso que demonstra aquela figura que eu mostrei anteriormente, que numa pessoa jovem ela terá muito mais espinhos dendríticos nos seus neurônios, por exemplo, lá do hipocampo, do que numa pessoa de mais idade, assim como pessoas portadoras de deficiências cognitivas importantes, elas também têm menos espinhos dendríticos do que uma pessoa normal. Aqui ele está analisando a LTP aqui no hipocampo, que nós conversamos sobre isso noutra oportunidade. De qualquer forma, este aqui é um neurônio lá de CA1 e estes outros aqui são os axônios lá de CA3. Por outro lado, no hipocampo também, nós temos a depressão de longa duração. Também ocorre depressão de longa duração. E a depressão de longa duração, de certa forma, do ponto de vista celular, ela faz o caminho inverso da potenciação de longa duração. Na depressão de longa duração, nós temos a internalização dos receptores para o glutamato na célula pós-sináptica lá em CA1. Então, há o desencadeamento de uma cascata de eventos bioquímicos intracelulares que produz ou que induz a internalização de receptores para o glutamato. Naturalmente, na depressão de longa duração, esses eventos bioquímicos intracelulares aqui são diferentes daqueles relacionados com a potenciação de longa duração, com o aumento da expressão de receptores para o glutamato. No caso da depressão de longa duração, nós temos a internalização dos receptores para o glutamato na célula pós-sináptica e, portanto, esta sinapse aqui, que nós temos aqui o espinho dendrítico, essa sinapse aqui se tornará menos sensível, simplesmente porque ela terá menos receptores expressos aqui na membrana e, portanto, aptos a interagir com o neurotransmissor aqui, no caso, o glutamato.
No caso da depressão de longa duração no cerebelo, a depressão de longa duração no cerebelo é um pouco diferente daquela que nós acabamos de ver ali no hipocampo. No cerebelo, nós temos a interação de duas células pré-sinápticas diferentes. Então, aqui nesta figura em verde, ele está mostrando a célula pós-sináptica, que no caso aqui do cerebelo é a célula de Purkinje. Nós conversamos sobre isso um pouco lá na nossa aula sobre depressão de longa duração. Então, essa parte aqui desenhada em verde, é a célula pós-sináptica, que é o neurônio de Purkinje. Este neurônio, essa célula de Purkinje, ela recebe duas aferências, ou seja, dois tipos de células aferentes atuam sobre a célula de Purkinje. Uma delas é a fibra intrepadeira e outra é a fibra paralela. São as duas aferências aos neurônios de Purkinje, lá no cerebelo. As fibras em trepadeira e as fibras paralelas. Aqui na célula de Purkinje há uma interação entre estas duas sinapses, dessas duas aferências diferentes. A sinapse, a despolarização sináptica aqui induzida pela ativação da fibra intrepadeira é capaz de alterar a despolarização, alterar a sinapse da célula em paralelo, da fibra aferente em paralelo com o neurônio de Purkinje. De tal forma que a excitação induzida, a estimulação induzida pela fibra intrepadeira, ela despolariza a célula de Purkinje, mas essa despolarização é capaz de induzir uma depressão nesta sinapse da fibra paralela com a célula de Purkinje. Então, nós temos a interação de duas células. Então, aquela, como mostra aqui nessa outra figura, aqui embaixo nós temos a fibra de Purkinje, que ele desenhou aqui em cima em azul, que faz sinapse com essa célula desenhada aqui em verde, que é a célula de Purkinje. Então, aqui nós temos a fibra intrepadeira, que é capaz de despolarizar a célula de Purkinje. Mas a despolarização da célula de Purkinje induzida pela fibra intrepadeira desencadeia uma sequência de eventos intracelulares que acabará internalizando receptores que estão relacionados à fibra paralela, que também faz sinapse com esta célula de Purkinje. Então, aqui a despolarização da célula de Purkinje induzida pela fibra paralela desencadeia essa cadeia bioquímica aqui intracelular, que acaba internalizando receptores para o glutamato que estão relacionados à membrana pós-sináptica da fibra paralela, que é a fibra pré-sináptica. Portanto, essa internalização de receptores aqui nesta sinapse da fibra paralela com a célula de Purkinje reduz a capacidade de despolarização desta célula de Purkinje. Reduz a capacidade de despolarização da célula de Purkinje. Então, aqui nós temos a interação entre duas sinapses independentes. Enfatizo, a fibra intrepadeira, ela despolariza a célula de Purkinje pela liberação do glutamato.
No entanto, essa despolarização induzida pela fibra entrepadeira desencadeia estes eventos bioquímicos intracelulares que irá reduzir a expressão aqui de receptores para o glutamato relacionados à fibra aferente paralela. Portanto, a célula de Purkinje se torna como um todo menos sensível à ação excitatória dessas aferências que chegam até ela. Vocês podem estar perguntando, afinal, por que num caso a despolarização da célula pós-sináptica pelo glutamato gera a potenciação de longa duração, que nós vimos anteriormente com o aumento da expressão de receptores pós-sinápticos, e em outro caso, a mesma despolarização glutamatérgica, porque sempre é o glutamato que atua nessas sinapses, porque a atuação do glutamato em outras situações causa o efeito oposto, ou seja, a internalização do receptor, desencadeando o que se chama a depressão de longa duração. Isso nós abordamos em outra aula, mas resumindo, a diferença parece estar na frequência de descargas da fibra aferente. Quando a frequência de descargas da fibra aferente sobre a frequência de descargas aqui da fibra aferente sobre essa célula pós-sináptica for de alta frequência, nós temos a potenciação de longa duração. Quando essa frequência de disparos da fibra aferente for de baixa frequência, como é o caso típico desta fibra entrepadeira, ela dispara potenciais de ação com uma frequência muito baixa. Essa baixa frequência de estimulação pré-sináptica aqui desencadeia o fenômeno da depressão de longa duração, que se materializa plasticamente pela internalização do receptor para o glutamato. Então aqui são alterações plásticas induzidas por essas alterações eletrofisiológicas da potenciação de longa duração e da depressão de longa duração, que parecem expressar, se acredita que elas possam expressar essas alterações plásticas aqui de maior ou menor expressão de receptores pós-sinápticos, possam expressar o traço de memória, o sinal que fica lá no nosso sistema nervoso central, induzido pela estimulação do meio ambiente que nós estamos pretendendo aprender. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que a potenciação de longa duração envolve plasticidade sináptica pelo aumento da expressão de receptores e de espinhos dendríticos na membrana pós-sináptica. A LTD, ou seja, a depressão de longa duração, em oposição, desencadeia também uma alteração plástica, reduzindo, internalizando os receptores na membrana pós-sináptica. Tanto a potenciação de longa duração como a depressão de longa duração, ambas são relacionadas a receptores glutamatérgicos. Tanto a LTP como a LTD estão relacionadas ao influxo de íons cálcio, em ambos os casos, desencadeando mecanismos intracelulares diferentes. Então, o influxo de cálcio promove aumento ou redução da expressão de receptores glutamatérgicos através de mecanismos celulares que são diferentes. Bom, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.